Fala galera, aqui tô falando é o Sol e eu tô aqui pra avisar pra vocês que eu tô criando um mapa de FNAF 1 e eu já tenho até aqui na cabeça a história dele e eu vou falar aqui pra vocês essa gameplay. Eu tô jogando agora e tipo, eu vou falar pra vocês aqui que esse mapa vai ter algumas vezes, pode ser que ele saia sozinho do Minecraft, porque ele pode estar pesado às vezes. Mas, tirando essas outras coisas, tem muita coisa melhor que você pode fazer jogando no mapa. Tipo, você pode se transformar nos animatronics e assustar seus amigos, né? Já que um vai ter que ser o guarda e o outro vai ter que ser o animatronic. Mas tem um porém nessa história toda. Pode ser que às vezes dê um bug nas habilidades do animatronic, que pode ser que ele não, tipo, simplesmente bugue. Tipo, você não consegue usar a habilidade dele. Mas vamos começar a contar a história do meu mapa. Em 1950, na verdade em 1919, foi criada uma pizzaria chamada Fazbear Entertainment, que nela contém dois animatronics, chamado Fred, na verdade Fazbear e o Spring Bonnie. E nele, na verdade, o nome dele era Fred Bear e o nosso querido Spring Bonnie. Só que, por um acidente, foi simplesmente fechada após o Fred Bear mordeu a cabeça de uma criança, que ela acabou morrendo, mas isso causou o fechamento do lugar, ou seja, a pizzaria foi fechada. Mas em 1929 a pizzaria foi reaberta com novos animatronics, chamado Fred, Bonnie, Chica, Foxy. E esses animatronics eram chamados dos animatronics mais antigos, ou seja, eles foram os primeiros animatronics a ser feitos dessa pizzaria. Mas eles não foram os primeiros. Para quem sabe, os primeiros foram os Fredbear e Spring Bonnie. Eles foram os segundos animatronics a ser feito na pizzaria. Mas por quê? Porque eles foram os primeiros a ser feitos na pizzaria. Simples, porque não tinha tantas opções de animatronics que tivesse legal. Eles fizeram comprar um notebook novo ou fazer um upgrade? Eis a questão uma placa na pizzaria perguntando qual seria os personagens preferidos dele e que eles deixassem marcado em umas placas que estavam lá sem nada, e eles tinham que escrever lá com os animatronics que eles mais gostariam. E foram raposa, coelho, galinha e urso. Então eles deram esses nomes. Aí aconteceu alguma coisa muito triste. Um acidente aconteceu com uma criança que simplesmente ela tinha comprado uma pelúcia do Bonnie, ou seja, do coelho. Só que aconteceu algo inesperável. Ela acabou descobrindo que tinha um endoesqueleto dentro da pelúcia.
E ela acabou se machucando por causa do endoesqueleto. Uns fios que tinha no endoesqueleto. Ela acabou tomando um choque. E aí a pizzaria foi simplesmente... na verdade, os bonecos foram simplesmente proibidos. Quem tivesse era proibido. Tipo, ia ter que jogar fora. Então, gente, continuando. É porque eu dou um corte aqui. E, gente, só que teve algo diferente em alguns animatrônicos. Às vezes, antes de eles ligarem os animatrônicos, eles começavam a se mexer. Não era um, era todos. Como se tivesse uma programação para toda vez que eles vissem a luz, eles ligassem. Só que a coisa mais era que toda meia-noite ou 1 da manhã, um animatrônico saía. E ele ia tentar entrar na sala do guarda. E o nosso protagonista se chama Michael Afton. Só que tem um problema no meio dessas coisas, que Michael Afton estava agindo um pouco diferente. Ele estava ficando simplesmente meio podre. Sim, ele tá ficando podre por causa que algo aconteceu com ele que ele ficou podre. Tipo, ficou parecendo que ele tinha simplesmente... Ele parecia que já tinha morrido. Só estava a carcaça dele lá, se mexendo. Pela vontade dele. Mas a pizzaria só foi aberta por causa das crianças, que ficaram muito tristes porque a pizzaria fechou. Mas anos depois a pizzaria decidiu reabrir. Só que um dia Bonnie simplesmente ele ficou agindo um pouco estranho, como se estivesse fazendo ruídos. Um ruído tipo esse aí. Tipo como se fosse pessoas sofrendo. Mas isso aconteceu. Depois disso, foi descoberto que o Bonnie estava sendo hackeado. Sim, gente, o Bonnie estava sendo hackeado por alguém. Ninguém sabia, mas não era só um que estava sendo hackeado. E sim, todos os animatronics da pizzaria estavam sendo simplesmente hackeados. Mas algo estranho aconteceu em um dia. Foi encontrado um animatronic. Simplesmente era um Fred, só que amarelo. E esse Fred agiu estranho. Ele parecia algum fantasma, algum bicho aí. Ele parecia muito um fantasma, só que era o Fred, só que amarelo. E a sua gravata era simplesmente era preta. E o seu chapéu também era preto. Só que uma vez era o mesmo dele, só que ele fazia algo diferente. A sua gravata era de outra cor, só que ela era roxa, nada de rosa. Ela era muito parecida com algum tipo de rosa. Era um rosa claro. Eu ia falar um rosa caro, mas não. É só que, por causa dessa programação estranha desses animatronics, ele agia simplesmente muito, mas muito estranho. Era o único animatronic que agia mais estranho entre todos. Mas por que ele agia assim tão estranho? Ninguém sabia, mas a pizzaria acabou sendo fechada para sempre. Só que descobriram que
foi abrido outra pizzaria. E qual era o nome dela? Era Fred Fazbear Pizzaria. E ele se chamava FNAF 2, ou seja, Five Nights at Freddy's 2. E essa é uma parte da história. Bora continuar contando a história. E foi um dia a pizzaria tinha aberto novamente, só que algo estranho aconteceu. A pelúcia tinha simplesmente quebrado, mostrando todo o seu endoesqueleto. Sim, mostrando um endoesqueleto. E o endoesqueleto é o esqueleto do animatronic. Tava mostrando o esqueleto do animatronic. Mas por que será que os brinquedos teriam um endoesqueleto se eles são só pelúcias? Isso era porque os animatronics, eles não tinham outra forma deles, tipo, se mexerem. O único jeito era usando a mesma coisa do outro animatronic, dos outros animatronics mais grandes, ou seja, o endoesqueleto. E também ia ter alguma coisa para poder fazer eles falarem. Só que, tipo, nessa época não tinha aqueles negócios lá, caixa de voz que ficava dentro do animatronic. Não sei se é assim que chama, mas eles tinham que fazer simplesmente eles chamavam pessoas para fazer a voz do animatronic. Por isso que a voz dele parecia muito de uma pessoa. Mas um dia, em praticamente 1983, aconteceu que já tinha as caixas de voz dos animatronics. Então isso aconteceu. Só que algo estranho aconteceu. Uma turma de crianças carregaram uma criança mais nova para a boca do Fred. E isso acabou em um feio acidente. E nisso simplesmente fez a criança morrer. Ela morreu porque o Fred simplesmente esmagou a cabeça dela. Só que isso era muito, mas muito antigo, na época do Fred Bear, ou seja, da Fazbear Entertainment. Só que foi abrido outra pizzaria com novos animatronics mais bonitos, chamada Fazbear Family Diner. E nela era muito mais diferente. Os animatronics, eles ficavam até o dia todo se mexendo. E a pizzaria abria às 9 da manhã e fechava às 20 da tarde. Na verdade, às 20 da tarde não, às 20 da noite, ou seja, 10 horas da noite. Só que essa pizzaria tinha um comando um pouco estranho, porque os animatronics, Fredbear e os outros, eles simplesmente alguém podia entrar, só que era só o Fredbear e o Spring Bonnie. E por que era só eles? Tinha algum motivo? Tinha, porque o Fredbear e o Spring Bonnie eram os únicos que não tinham esqueleto. Eu vou fazer parte 2 da história, vou sim. E tchau, galera.